Oi, Sandra, tudo bem contigo, lindona? Tudo ótimo, maravilhoso. E você? Tudo bom. Sandra, primeira coisa, né? Muito obrigada pela oportunidade, gentileza linda, né? De ceder seu tempo, de estar aqui, né? Ouvindo, contribuindo, colaborando, contando uma parte aí da sua jornada. Isso é incrível, porque eu vejo assim, em vocês, né? Todos aqui, nos nossos alunos, um espírito muito grande de colaboração. E eu acho que isso é incrível, porque de alguma forma pode ser que em algum momento você também ouviu histórias aqui, isso te fez tomar uma decisão. E eu acredito que esse movimento de crescimento, de um pegando na mão do outro, ele faz muito sentido. E é por isso que a gente fica aqui, ó, o tempo inteiro buscando, né, esse recurso de inspirar pessoas. Então, primeira coisa, parabéns, obrigada pela sua generosidade. E conta para as pessoas um pouquinho aí quem é a dona Sandra Félix e como você me conheceu, né? Vamos lá. Boa noite para todos. É muito prazer estar aqui com a Rosane, alguém que eu tenho visto aí muitas vezes durante o dia pelo curso, né, pelas aulas. E a todos que estão buscando aqui, né, um significado maior na sua carreira, uma motivação ou técnicas e estratégias para se desenvolver, né? Então é justamente, vocês estão no lugar certo, porque é isso que o Psiconegócios faz, né? Bom, eu sou a Sandra Félix, eu sou psicóloga formada, especialista em psicologia clínica. Eu estou com 35 anos, sou casada e tenho 2 filhos, né? Essa biografia aí, o resumão da minha vida. Então E você sabe aí o que é fazer eu, tarefa em casa, né, Sandra? sim, e isso é um ponto importante da dificuldade que nós temos, né? Por sermos mulher e de ter uma demanda muito grande para fazer durante o dia e conseguir adequar a nossa profissão de uma forma que traga satisfação pessoal, que traga retorno financeiro, porque o nosso trabalho é muito humano, mas nós sobrevivemos dele. Eu aprendi Sim. isso no Psiconegócios. Que Então, eu linda. sou Fez uma bem a aluna tarefa de fiel. casa. Sim, e antes que eu me esqueça, eu vou falar uma coisa aqui que é muito importante. Quando você for fazer o curso, você tem 2 formas. Ou você assiste todas as aulas e depois coloca a mão na massa, ou você vai assistindo e já vai fazendo as coisas, como eu fiz. Acontece que, quando a gente já vai fazendo, já vamos tendo retornos. E aí as aulas acabam começando a ficar um pouquinho de lado. Aí a pessoa Por quê? para de fazer que Porque não tem mais tempo. exatamente. Então, para vocês que estão assistindo, prestem bastante atenção, utilize todo esse tempo que nós estamos tendo para estudar, para fazer as coisas, porque realmente essa técnica que o Psiconegócios mostra dá muito certo e você começa a trabalhar e começa a fazer relatórios e se desenvolver, e aí quando você vai ver, você fala, ai, as aulas estão ali E agora. agora? E a Rosane Mas mandando vamos voltar mensagem um de pouco. atualização. E vamos fazer. E vai ter aula extra, e vai ter bônus extra. Show demais. Mas me conta, como é que você me conheceu, Sandra? Eu te conheci no momento que eu estava profissionalmente paralisada, não estava vendo mais significado e sentido para minha carreira. Eu tinha desistido da psicologia clínica. Eu sempre quis ser psicóloga clínica, não por ego, né? Eu queria muito porque eu acredito que essa é a minha vocação, né? Eu entendo muito bem esse trabalho e sei agregar as minhas contribuições para a vida e para a sociedade. Mas eu nunca me senti capaz de fazer, entrar na psicologia clínica, né? E então eu fui para RH, eu fui para a área social, eu fiz vários serviços de psicólogo, mas não na clínica, que era o meu sonho. E com aquela ideia de sempre achar que o psicólogo clínico tem que ser expert, tem que conhecer tudo. Nunca tinha ouvido falar de nicho, isso foi uma coisa exclusiva que eu aprendi com a Rosane Santos. E quando eu já tinha desistido de ser psicóloga clínica, depois da maternidade, todo aquele período que eu estava em casa, eu falei, amor, acho que eu vou ter que voltar para o RH, não tem como eu entrar na área clínica. E eu tinha feito uma pós-graduação e enviado muitos currículos, Rosane, Nossa. e sem retorno nenhum.
era aquela coisa assim, você tem que empreender. Sabe? Se todo mundo não tá nem te respondendo, e o seu trabalho, o que que você vai fazer com isso? Vai aceitar É o não esse que virou silêncio? sim, né? Olha que incrível. Sim, mas graças a vocês, porque eu estava no meu mundinho, na minha insegurança, e não vi um caminho. Eu não via como, eu não sabia que era possível. Não que é simples, mas se você tem pessoas para dar a mão e falar, vamos, estamos junto, você vai longe, né? Então eu assisti um vídeo teu na internet, e eu não sou muito de ficar na internet, não gosto muito de ocupar meu tempo assim dessa forma, mas isso tem mudado, viu? Isso tem mudado. Que quando E é aí eu conheci estratégico faz você, sentido, né? Essa ideia. sim. E aí, Rosane, você me deu você disponibilizou 3 aulas, que foram as aulas de psicologia que mais fizeram sentido para mim. Eu investi nas suas aulas, foi um retorno que eu tenho financeiro maior do que eu tive em toda a minha carreira, no sentido de que eu fiz uma pós em psicologia clínica e não tinha nem cliente aí, né? Então, não adianta a gente só ter conhecimento científico Título, e né? conseguir. Exatamente. Eu assisti as suas 3 aulas, tomei uma atitude, como se fosse assim, essa é a minha última tentativa, né? Porque a gente, às vezes, foca ali num tempo presente como se aquilo fosse o todo sempre, amém. E eu investi no curso, assisti às aulas e comecei a fazer um dia de cada vez. Nada do dia para a noite, de uma forma gigantesca, e é aqueles passos que nós vamos dando que está me trazendo bastante retorno. E me fala o seguinte, de tudo que eu te falei lá nesse início, quando você assistiu as 3 aulas, provavelmente foi aí o workshop, né? Que veio para você, assim, Sandra, que você tá me dizendo que você estava num momento muito difícil, né? No sentido de pensar em desistir. O que eu falei nessas 3 aulas que gerou para você uma semente de esperança e que te fez ter essa sensação de que, poxa, ainda existe uma alternativa e eu vou apostar nisso aqui. Você lembra, assim, o que eu te falei? Sim, quando você faz essa pergunta, é tão complexo, porque são muitos sentimentos e pensamentos que gerou em mim, né? Primeiramente, eu acho que fez eu entender que, às vezes, as coisas é mais uma questão de insegurança, de não saber, de não ter quem dar mão para começar. Alguma coisa que nós não sabemos, eu posso consultar em milhares de locais. É só eu querer, né? Eu posso sentar e pesquisar algo que eu não sei no Google, no DSM, enfim, de algumas coisas específicas de sintomas, né? Claro que eu não vou conhecer todos. Eu preciso ter uma demanda para pesquisar e procurar, né? Então eu me sentia muito insegura. O curso me trouxe uma carga muito grande de positividade, de motivação, de interesse, de enxergar, de quebrar aquele muro que eu construí e enxergar o horizonte. De me sentir capaz, porque o curso me dá técnicas e estratégias. Para você pensar o nível, quando eu pensava em contrato, para mim era uma coisa de outro mundo. Nossa, um contrato psicológico. Como assim? Será que é padrão? Será que eu faço o meu? O que eu coloco? Então, essas dúvidas de quem nunca trabalhou na área, nunca entrou numa clínica como funcionária, tinha. Como que eu vou começar se eu não sei? Então, o curso, ele supre as nossas necessidades, essas carências que nós temos, desde essas questões simples de contrato, como de coisas muito mais específicas e abrangentes, de controle financeiro e toda essa demanda. E pensa o seguinte, nem é tão simples, né? Porque você sabe, e eu falo bastante isso lá nas aulas, que um bom contrato terapêutico, um contrato que foi pensado e que dentro desse pensamento tem ali várias e várias situações que permitem com que você antecipe, né, possibilidades de problema, te ajuda a resolver uma série de coisas. Tanto que às vezes você vê nas aulas, e não sei o que, eu não pago, a pessoa não pagou, mas ela faltou e não quis pagar, não sei o que, eu falo, e cadê seu contrato com ela? Porque às vezes não é uma garantia 100%, mas melhora muito quando você tem um bom contrato. E o que foi feito antes? Porque agora é remediar, né? E aqui a gente quer prevenir. Então, para prevenir, qual é esse tipo de experiência que você está criando com essa pessoa aqui? Então, olha só.
Às vezes é aquilo, e vocês sabem bem isso, né? E eu sei que tem muito aluno aí também na live agora. Tem coisas que elas parecem óbvias e intuitivas, só que elas não são na prática. Porque quando a gente lida com a prática ali no dia a dia, é que a gente vê que às vezes são os detalhes que sim fazem a grande diferença, né? Não é essa ideia assim de deixa a vida levar e vamos fazer o que dá. Não é por aí. Na relação com as pessoas isso não funciona. Então, acho que são princípios que a gente traz, e é por isso, Sandra, que eu acho incrível, porque, para mim, né, o resultado veio e vem, e eu vejo cada dia mais os alunos falando isso, que vem do tripé, é o que eu chamo dos 3 pilares. Você precisa ter um atendimento, no qual você, sim, vai aprender uma técnica. E outra, gente, eu vi ali algumas pessoas falando sobre estar inseguros para atender. É natural, tá? É natural. Você se lembra, provavelmente, aí, Sandra, do seu primeiro atendimento. Eu me lembro do meu lá nos primórdios, né? Lá em 2006. Me lembro das minhas boas mãos geladas quando a pessoa chegou. Aquilo, né? Ela confirmou e entrou e, meu Deus, ela veio e agora... Era aquele misto de alegria e de medo, tudo ao mesmo tempo. Mas, enfim. Mas eu também posso, né? E falo bastante aqui para os alunos, e quero dizer aí para quem está se sentindo inseguro, que nós precisamos da primeira oportunidade. E você só vai romper com sua insegurança no quesito atendimento, técnica, você com o paciente ali, quando você começar a usar e dar o passo. Você pode estudar a melhor coisa, fazer a melhor pós-graduação do planeta, ter a melhor supervisão do planeta. Sem atender, você nunca vai se sentir seguro. Porque tem coisa que você vai aprender na teoria, mas se você não fizer na prática, a coisa não vai. Não vai. Não rola. Exatamente. É aquilo. Não adianta você aprender toda a teoria de aprender como é que nada, sem você nunca ter entrado na piscina. Você pode ser o melhor teórico do planeta em todos os aspectos que te fazem nadar, e a coisa não vai. Você pode ter lido todas as revistas que ensinavam como dar o primeiro beijo, lá nos nossos primórdios. Mas você só sabe quando você vai lá e vive aquela experiência. E eu acredito que na arte, né, de atender, é naturalmente assim também. Agora, lógico que a partir do momento que você começa, tem princípios, aí você vai estudar mais. É igual aquilo aí que a Sandra está falando, né? E nem sempre esse caminho de estudo precisa passar obrigatoriamente por uma pós-graduação. A gente fala bastante disso, né? Existem outras fontes de estudos hoje, principalmente também. Estudos validados, científicos, tá? Coisas aí dentro dessa ideia. Mas eu acredito muito dentro dessa perspectiva. E é por isso que dentro do programa a gente fala tanto a ideia do vamos juntos. Vamos, né? A Sandra sabe. Lá na plataforma, a primeira coisa, a coisa que eu mais falo é vamos embora. Tá tudo bem, tá assim, mas vamos. Vai dar. Vem comigo aqui, vamos embora. Porque às vezes a gente se prende no detalhe da incerteza, no detalhe da insegurança. E eu vejo, e aqui, né, Sandra, é muito comum isso. Às vezes tem gente que tem aulas assim, tem ideias que eu falo, meu pai, por que não fez ainda? Vamos fazer, gente. Acho que é esse desafio que eu tenho falado aqui constantemente, né, do fazer mais e pensar menos. Dentro de princípios, lógico, mas fazer mais e pensar menos. Acho que isso é um ponto. Mas vamos lá. E me conta um pouquinho assim, Sandra, você entrou, começou a ver esse mundo, entrou na comunidade, começou a ver ali. Me conta quais foram as suas primeiras percepções. Você é de qual turma, lindona? Me lembra aqui. Eu entrei em agosto de Show. 2019. Show. Então tem aí basicamente uns 6 meses, não tem um ano, né? Show. Que eu estou aí fazendo o método. Você é turma 6, né? Acabou de falar. Olha, gente, me desculpa, mas o meu celular tá aqui acabando a bateria, eu tive que vir carregar ele. Show, Essas questões que você fala tem muito sentido e durante o atendimento a gente percebe, né, como o medo, como ele cala, né, as nossas vozes, como ele paralisa. Sim. Então a gente tem que encontrar forças, né, para conseguir se desacorrentar e continuar aí o nosso ciclo. Sim. Se eu tivesse, Rosane, feito o método VDC antes, eu teria aproveitado muito mais a minha pós. Por exemplo, eu teria focado mais na minha abordagem quando eu fiz a minha pós, eu teria entendido e compreendido mais algumas questões, porque quando você não atende, muitas coisas passam despercebidas. Sim. Então, se eu tivesse feito o VDC, começado a atender e depois ter me especializado,
eu acredito que eu teria usufruído muito mais da minha pós. Aí, tá vendo? Por quê? Porque você teria a prática, né? Que é a quantidade Sim. ali, é a aplicação daquele conteúdo. É isso que a gente está falando aqui. Às vezes a ideia da teoria, eu vou aprender mais, porque quanto mais eu aprendo, mais eu me sinto segura. E às vezes a lógica não é essa. Quanto mais eu aprendo e aplico, aí sim, eu vou aqui, ó, segurança. Eu acho que esse é um ponto. Mas que lindo. E me conta, assim, você começou, e quais foram as primeiras coisas que você começou a colocar em prática? Os posts, né? Eu comecei a pensar em alguns posts, eu abri primeiramente o perfil Business, né, profissional no Instagram e no Face. Eu ainda Show. não tenho muito conteúdo e não estou ainda nessa demanda de YouTube, essas outras plataformas, né? Uhum, Futuramente eu não sei, mas neste momento eu comecei a postar no Facebook, no Instagram, a criar posts específicos, a uhum, primeiramente de tudo, pensar num nicho. E olha uhum. que engraçado, Rosane, você em uma aula você falou assim, gente, se você pensar num nicho, não tem problema se você depois querer mudar, Uhum. Eu né? brinquei, né? Não é Não igual que você... casamento. Exatamente. E quando eu nasceu o primeiro nicho em mim, foi brilhante, eu tive muitas ideias e comecei a gerar conteúdo nisso. E aí começaram a me chegar as pessoas. Mas todo mundo que estava chegando em mim, como eu não atendo criança, eu atendo adultos, né? Acima, geralmente o meu público é de 20 anos até 25 anos. As pessoas me queixavam de ansiedade, depressão, alguns sintomas relacionados a isso, mas a pessoa não chegava em mim. Só para vocês entenderem, o meu nicho que eu escolhi era dependência e vícios eletrônicos, a compulsão, o quanto que você começa a ter prejuízos na vida, né, relacionado aos Uhum, eletrônicos. uhum. E as pessoas chegavam comigo em queixas de ansiedade, depressão. E aí eu fui modificando, ajustando um pouco o meu nicho, né? E aí eu mudei, porque eu entendi que as pessoas não reconhecem aonde tá o problema, né? Elas chegam falando para você outras coisas, e aí você descobre que esse pode ser um dos motivos, né? Mas Sim, ninguém chega em você e fala assim, Sandra, eu estou sim. viciada nos eletrônicos. É a Ninguém mesma chega. coisa assim, ó. Olha que incrível esse exemplo que você está dando. Isso aí agora já vai ser uma aula de nicho. Vai ser uma aula extra. Tem gente que chega para mim e manda aqui, ó. Eu quero trabalhar com dependência emocional. Eu quero trabalhar com dependência química. Eu quero trabalhar com dependência. Na maior parte das vezes, é algo, e aí você é uma prova viva disso. É um dos elementos que as pessoas têm mais dificuldade em assumir que seja um problema. Para a grande maioria das pessoas, não é. Até porque é complexo, né? A pessoa entender. Principalmente hoje, né? Nesse caminho todo que a gente vive, qual é o limite do uso da tecnologia? E até onde a gente estaria extrapolando o limite? Só que, e aí eu acho que é onde você foi caminhar, quando toma consciência de que, poxa, tá tudo bem, eu estou me sentindo mais ansiosa, mais acelerada, mais triste, e quando você vai ver os hábitos, de algum jeito você provavelmente chegou e a pessoa tem uso excessivo de tecnologia. Mas não é a primeira coisa que chama atenção nela e que desperta ela para o movimento de que eu preciso buscar ajuda para isso. Aula extra de Sim. nicho, hein, minha gente? Por favor. Dependência emocional. Gente, quem é que se intitula? Sou uma pessoa... Alguém já chegou no consultório de vocês, primeira sessão, consulta inicial, e fala, vim aqui porque eu me vejo dependente emocionalmente de outra pessoa. Nesses anos todos de consultório, eu acho que eu nunca escutei isso desse jeito. Normalmente a pessoa vai chegar e ela vai falar, estou me sentindo mais triste, a pessoa X está na minha vida, isso acontece, isso não acontece, se ele pensa em ir embora, eu sofro, se acontece isso, nossa, eu não consigo tomar uma decisão sem que a minha mãe tenha ali uma participação, não sei, ela vai trazendo os elementos da vida dela e a gente vai encaixando e vai vendo que ali tem um contexto que provavelmente tem uma relação de dependência ou codependência. Mas isso não está no vocabulário da pessoa e naturalmente isso não faz. Se essa dor, né, Sandra, você sabe bem disso que eu bato em cima o tempo inteiro. Se a dor não está latente para a pessoa, não está na boca dela, isso não é um problema que ela pensa, que ela vai dormir e fica pensando naquilo. Se isso não é presente para ela, gente, para que ela vai pagar um tratamento?
Alguém paga por algo que não entende que é importante ou que não entende que é importante agora. Então, essa construção do nicho da persona é para gerar essa consciência e tem algumas coisas que são lindas na nossa boca, né? Assim, é gostoso da gente falar, mas não é o que o público aceita. Aí a Sandra começou a caminhar por onde? Exatamente. Isso que você fala tem muito significado, né? Porque eu tinha uma paixão, como eu não tinha clientes, eu escolhi um nicho para iniciar. Uhum. E em 6 meses eu já entendi uma demanda por trás desse nicho, de que as pessoas não me procuram, porque reconhecem, que sabe que é dependente. E às vezes o que é dependente para um pode passar 4 horas, 5, mas se aquilo não tiver nenhum prejuízo, se ela está se sentindo bem, ok. Então não é também o tempo que vai determinar isso. Sim. E aí eu comecei a entender que essas questões de ansiedade, depressão, eu comecei a estudar mais sobre esses sintomas. E é engraçado também, Rosane, porque depois eu mudei o nicho para começar a atender mais esses públicos, né? Eu falei, eu vou atender pessoas que têm essa queixa de ansiedade, porque meus 4 clientes eram. E me veio uma com queixa de depressão. Também que tinha um sentido ali eletrônico, mas ela me veio. E é muito legal a gente perceber o tipo de pessoa que a gente não gosta ou não tem o perfil para atender, né? Como é diferente uma pessoa que tem depressão da que tem ansiosa. A pessoa que é ansiosa, ela vai chegar ali na tua frente, ela vai falar a vida dela, você não vai conseguir nem, às vezes, pontuar botar alguma coisa ali do teu pensamento ou da nossa técnica. E ele vai embora e você vai falar como que eu vou trabalhar para ele entender que é uma troca. E a pessoa que tem depressão, ela vai chegar ali, vai ficar quieta e você vai ter que ficar tentando trazer alguma coisa. E aí eu começou a nascer em mim todas essas questões do profissional, né? Que aqui a gente não está falando mais nem de estratégias do seu curso, da clínica em si, mas eu estou vivendo tudo isso graças a vocês, né? De me permitir, de conseguir encontrar em vocês essa força para o meu trabalho. E olha só, eu já cresci um monte. Gracinha. E sabe o que eu acho lindo nisso? É porque isso é um pensamento estratégico. Fazer escolhas, Sandra, é um pensamento estratégico. E eu acho lindo, tá? Lindo, porque você pegou e você fez. E você tá me ouvindo aí, né? Semana passada a gente teve algumas aulas e eu falei muito para vocês dentro do curso. Eu falei, gente, tira a palavra esperar do vocabulário. Faz. E se no caminho você entender que não é aquilo, ou pelo menos não é isso desse jeito, muda. E tá tudo bem. É muito mais fácil você mudar o que já começou do que você ficar parado, sem começar. E aí é que vem, né? Então, assim, o que eu entendo aqui? Você só deu uma corrigida na sua comunicação. Porque aí você atrai a pessoa que tem a dor para ela é mais clara, mas com certeza quando você vai ali entender os hábitos e rotina de vida dela, você provavelmente vê que o eletrônico está no meio. Porque é natural, né? Às vezes a pessoa está com insônia, com uma série de coisas, e ela cria dependência, esse vício mesmo, né? De ficar vendo as coisas que as pessoas estão postando, prestar atenção em tudo, saber todos os conteúdos, assistir todas as coisas que tem, os vídeos, as lives, tudo aquilo. Então, percebe que você só mudou um pouquinho a sua linguagem e aí ela está acessando mais as pessoas certas. Mas isso só é possível porque um dia você começou de um jeito e aí agora você melhorou o jeito que você fez. E é por isso que live após live eu falo aqui, a gente só tem como melhorar algo que já foi feito. Não tem como melhorar. Como é que eu vou melhorar meu atendimento sem eu nunca ter atendido? Como é que eu melhoro uma coisa que nunca aconteceu? Não tem como. Eu acho que esse é a grande questão de nós, seres humanos, né? Que a gente quer já chegar atingindo um patamar sem passar por todas aqueles degraus para ir nos aperfeiçoando, né? A gente já quer chegar lá, o maioral, e não é assim. E ainda bem que não é assim. Sim. É a mesma ideia, né? A gente não tem esse nicho que a gente atende aqui, esse tipo de dor é muito comum. As pessoas já chegam e falam assim, tá, tudo bem, quantas sessões eu vou precisar? Natural. Aí a gente tem como dar essa resposta? Até hoje, né, dentro de todos os princípios teóricos que a gente entende, não dá para prever tempo de tratamento de ninguém. E aí, o que a gente tem? Entender, fazer uma psicoeducação para que a pessoa entenda que é um processo. E é assim conosco também no nosso posicionamento profissional, né? Não é da noite para o dia. O entendimento que você tem hoje, 6 meses aplicando tudo isso aqui, é totalmente diferente. Mas precisou passar 6 meses para que isso acontecesse e ficasse para você do jeito que está presente agora. Olha aí. Sim. Olha a diferença.
E Precisou parece que eu acontecer, né? tô há muito tempo nisso tudo. E aí você falou, desde quando? Eu falei, peraí, mas foi em Tá agosto do ano pouquinho. passado. Parece que já tem Parece muito ter uma tempo. eternidade, né? É louco demais isso. Ai, muito bom. E aí você começou com as postagens, começou então a entender o comportamento dessas pessoas e elas começaram a chegar. E aí você deu início, Sim, enfim, aí aos primeiros processos de atendimento. sim. Eu dei início, eu tô super feliz, assim, realizada. Hoje eu tô com 5 clientes, né? Eu estava com 4, eu tinha Uhum, 5, uma acabou tendo que viajar e saiu do país, uhum, há um tempo atrás, acho que foi em janeiro. Foi antes da pandemia que ela desistiu. E uhum, aí entrou outra no lugar. Então, e são pessoas super fiéis. Isso uhum. é bom porque reforça que o nosso trabalho está trazendo algum Sim, significado e sim. sentido, né? E Uhum, eu tô com esses clientes já tem há 4 meses, uhum, exceto essa que é nova. E tenho pensado nessa questão do dinheiro também. E eu falei, graças a Deus, toda vez que eu vou fazer meu orçamentinho lá, eu falo, gente, graças a Deus eu assisti o VDC para entender a importância que o nosso trabalho, você não pode cobrar uma coisinha assim que você fala, eu vou cobrar isso. Gente, depois a gente, quando começa a trabalhar, a gente entende que cada centavo ali é válido. uhum. Porque você não só vai ali e Fruto do senta seu 40, esforço, 50 né? minutos. Sim, Exatamente, tem uma técnica, tem uma estratégia, eu vou ter que ler, vou ter que fazer um teste. São muitas coisas que a gente utiliza para poder atender aquele cliente. sim, Então, a gente tem que ser justo com nós mesmos, né, Rosane? Eu aprendi isso no sim, VDC. sim. Graças a É. Deus eu estou satisfeita com o que eu ganho, porque eu não atendo convênio, não aprendi isso com vocês, então já descartei essa hipótese desde lá do começo. Mas eu recebi muitos pedidos perguntando se eu atendia. Uhum. Eu confesso, dá até uma vontade de sair, mas será se eu atender? Aí você já começa a fazer as contas, aí você fala, Sim, não, sim. não vale a pena. Não Aí a pela hora que você. pessoa, mas eu digo Sim, sim, a gente está falando aqui da estrutura de trabalho, né? É aquela hora que você sim, olha, e é um ponto interessante também, né? Que não adianta eu querer uma solução imediata para um problema que não vai resolver imediato e que, naturalmente, quanto mais imediatismo eu coloco nele, mais eu faço com que ele perpetue. Sexta-feira eu fiz uma live aqui, eu falei bastante sobre isso. E eu caí nessa, né? Eu queria a agenda cheia, abriu a seleção para o plano de saúde aqui, e eu senti isso aí, tá, Sandra? Toda vez que alguém ligava perguntando, e eu ficava assim, mas eu tô perdendo, gente, ó, tem gente perguntando. Então, nossa, vou cair, né, e vou fazer a inscrição do plano. Salvo engano, né? Quantos anos de vida e de trabalho isso me custou? Por quê? Porque a gente fica preso na ideia de que eu preciso resolver o meu problema. E o meu problema imediato agora é aprender a atrair a pessoa certa. Não é simplesmente ocupar um lugar. E quando eu falo da pessoa certa, é exatamente. exatamente isso aqui, ó. É quem está disposto a ser comprometido com o processo, quem honra o nosso trabalho, quem paga por ele, quem valoriza através desse pagamento, né, o resultado que tá tendo ali, do pagamento, da atitude, tudo ali, o pagamento, o processo, né, honra ali a participação. Olha que diferença. Então, a realização, ela vem muito Exatamente. disso, né? De pensar que, da mesma forma que hoje você tem essas 5 pessoas, você está semeando e mais essas pessoas vão chegar. E isso é que é incrível. Só que, às vezes, inicialmente, é um trabalho mais difícil. Eu não diria difícil, mas pelo menos mais desafiador, porque tira muito a Sandra aí da zona de conforto dela. Seria incrível se a gente ficasse dentro da sala e as coisas acontecessem naturalmente. Mas me diz onde é que acontece qualquer coisa da nossa vida naturalmente. Acontece. Tudo na nossa vida acontece intencionalmente e não naturalmente. Tem que ter uma intenção nossa, um movimento. E esse movimento ele traz vida e a partir disso a gente colhe aí os resultados que tem. Ai, lindo demais isso. Exatamente. Você estava falando que era foco, a Ótimo. construção da persona. Isso. Esses foram meus maiores desafios, né? E eu acho que depois que eu estruturei isso, eu venci também um outro medo, que é aquele da exposição, né? Da gente ter a confiança daquele conteúdo que a gente está gerando é baseado em algo científico, né? Então a gente entende que um psicólogo não pode sair por aí colocando o que ele acha ou o que ele pensa, as coisas têm que ser baseadas em um estudo, em uma coisa que nos dá
essa estrutura base, e confiança, né? para a gente falar. Então, eu entendi tudo isso, né? E eu estou agora, acho que nesse momento do curso, por isso que eu digo que o curso tem um momento que você não consegue assistir tantas aulas por dia. Porque, além das aulas, você tem que adequar um pouquinho o seu conhecimento e agregando, Sim, né, toda essa teoria. E acho que é isso. Acho que eu estou nesse momento. sim. E sabe o que que eu acho lindo disso? É uma prova viva que o nosso caminho, ele nunca estará completo. Porque eu acho que o dia que estiver completo não faz mais sentido, né? Então, o que eu Sim, vejo e acho incrível nessa nossa jornada é que nós temos sempre um ponto de melhoria. É um ponto para caminhar, algo para melhorar, algo que está aqui, que foi construído e que pode ser melhor. E aqui a gente está falando, né? Romper com os medos, romper com a necessidade de sempre estar certo. No mundo dos negócios, no qual nós, psicólogos clínicos, querendo ou não, nós estamos inseridos, existe a oportunidade de crescer muito quando nós também erramos. E nós erramos. E a gente precisa ter essa sim, consciência. Fugir do erro é fugir do resultado. Porque às vezes o resultado ele vai vir com a melhoria de um processo que inicialmente parece ter dado errado. E não é por aí, né? Então, assim, quando eu olho para trás hoje, Sandra, e compartilho com vocês tantas e tantas histórias, antes eu tinha vergonha delas. Eu falo, nossa. Quando eu acordei, falei, caramba, eu fiquei 7 anos nisso. Poxa, hoje eu vejo que os meus 7 anos, de algum jeito, inspira quem está aqui e é recém-formado. Inspirou você, quando você falou assim, não, não vou entrar para o plano não, porque eu já vi que isso aí é uma furada. Entendeu? Então, tudo isso gera o quê? Para a gente uma necessidade de entender que até aquilo que um dia parece que foi um grande erro, no futuro pode ser inspiração para outros. Sexta-feira, na quinta, eu acho, né? Eu fiz uma live falando sobre os 3 maiores erros que eu cometi ao longo da carreira, falando disso, né? De atitudes precipitadas, de atitudes sem coerência com aquilo que eram os meus valores principais. Então, tudo isso foi criando para mim essa ideia de que hoje eu posso olhar aqui, compartilhar, falar de experiências, falar da rotina e falar, gente, olha, por esse caminho que eu já tentei, mas não rola não. Se a gente for por esse aqui, vai ser melhor. E isso pode ser. E com isso, essa experiência, ela vai agregando na vida de outros. Então, acho que eu vejo em você essa coragem, né? Eu vejo em você essa vontade. E eu acho que tudo isso tem a ver, tem uma relação muito direta com esses resultados que você começou a ter. E eu acho que isso aqui é só o começo, né? Como sempre, eu acho que a gente é aquilo. O resultado, o número de atendimentos, ele é uma métrica importante para nós. Ele é um indicador, né? Vocês sabem muito bem ali. Mas, por outro lado, também eu entendo que existem outros indicadores importantes. E grande parte das vezes, um dos maiores na prática clínica, na nossa prática do consultório, se chama autoestima profissional. Quanto mais autoestima profissional você tiver, quanto mais você se reconhecer, quanto mais você entender o poder do seu trabalho, quanto mais você entender o valor daquilo que você entrega. Não estou falando exatamente ou somente de preço, mas eu estou falando de toda a experiência daquilo que você entrega. Quanto mais você aprender a falar não para aquilo que precisa e falar sim para aquilo que precisa, mais a gente vai crescer. E eu acho que esse é um elemento que faz toda a diferença e não é à toa que dentro do VDC a gente começa no módulo 1 com isso. Antes de ensinar qualquer estratégia, qualquer ferramenta técnica de como fazer a divulgação, eu trabalho, né, a gente trabalha aqui, ferramentas que ligam muito com essa ideia do desenvolvimento. Porque sem esse passo inicial de olhar para dentro, a gente não consegue fazer aquilo que está lá fora. Mas é isso. Ó, a Sandra, pelo visto, travou de novo. Esse Instagram hoje Hoje, mas parece que agora tá. voltou. Você me fez alguma pergunta, Rosane? Não, só estava falando, né, assim, de que existe um outro ponto fundamental nisso, que é a autoestima profissional, que é a gente conseguir colocar em prática, olhando para nós, né, aquilo que importa. E seguindo a partir daí, eu acho que esse é um ponto. Mas, Sandra, ó, a gente está caminhando também, né, para completar 1 hora ali. Eu fico muito feliz em ter você aqui. Conta sempre conosco. Eu entendo que esse resultado é o início de todo. Ele fortalece uma jornada, né, mas que ela não tem aqui um ponto final, muito pelo contrário, né? Está muito além disso. Parabéns de verdade pela história que você está construindo, pelas escolhas que você tem feito. E eu sei que isso vai te levar muito mais longe. Conta sempre conosco aqui. Uma ótima noite para você e que seja uma semana incrível. Dia 30 agora temos aí fechamento de mais um mês. Eu espero que abril tenha sido um mês excelente para você,
dentro das particularidades que ele tem nos apresentado, mas eu acredito muito nisso, né? Que nós estamos aqui para superar os nossos desafios dia após dia. É isso.